Queda de juros e melhora no rating do Brasil. Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Fala, pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? O Banco Central reduziu mais uma vez a nossa taxa Selic de 5 para 4,5% ao ano, como o esperado, mas vamos analisar, né, o que aconteceu, quais os próximos passos e como isso impacta, né, os investimentos. Bom, juntamente com a decisão, o Banco Central solta, né, uma pequena carta falando dos principais pontos. E o que o Banco Central trouxe para os investidores, né, para as pessoas? Bom, do lado da economia, o que ele vê? A economia está tomando tração, né? Está ganhando tração. Então, se a gente comparar os dados dos últimos meses e em relação ao primeiro trimestre desse ano, a economia está acelerando, então as coisas estão melhorando do lado econômico, que é o que eu venho falando aqui. Se a gente pegar os dados de produção industrial, vendas no varejo, todos esses dados mostram uma recuperação, aí, uma melhora da economia brasileira. Então, a gente deve sair do patamar de crescimento aí de 1,1% para 2% ou 2,20% em 2020. Então, a gente está ganhando ritmo sim. Do lado da inflação, a inflação permanece baixa, né? Então, se a gente pegar a inflação de novembro, a gente está na casa dos 3,5%, abaixo do centro da meta, e o Banco Central está confortável com esse patamar, né, considerando ainda movimentos cíclicos na inflação dado a economia. E por isso que o Banco Central tem esse grau de liberdade para conseguir reduzir os juros. Então, é mais um ponto positivo. Outra coisa que ele ressaltou no comunicado foi a questão externa, né? Então, esses movimentos dos bancos centrais, né, principalmente dos Estados Unidos, em reduzir juros, aí, um movimento mais estimulativo, é positivo, né, para as economias emergentes e para o Brasil, consequentemente. Então, do lado externo, a gente tem, de alguma forma, um cenário mais estável e mais propenso à queda de juros por aqui. Então, o que ele traz, né, na balança de risco deles? Então, fala, ó, se por um lado a gente tem uma inflação baixa e também uma ociosidade na economia, né? A economia tem muito espaço ainda para crescer, as empresas, as indústrias têm capacidade ociosa, então isso é positivo. Do lado negativo, o que ele vê? Ele fala, a transmissão da queda de juros na economia não é imediata, tem um tempo para isso acontecer. Então, os recentes cortes ainda não impactaram na economia real, isso demora pelo menos 3 meses para começar a ter algum impacto. Então, tem esse impacto aí que vai acabar estimulando a economia. Então, esse é um lado que eles não sabem, né, que é o lado de incerteza. Pode ter algumas incertezas ainda do lado da evolução das reformas. Entretanto, tudo isso é muito positivo. Então, o Banco Central decidiu, por unanimidade, reduzir a Selic de 5 para 4,5%. E outro ponto que o Banco Central ressalta, né, é que essa taxa de juros nesse patamar, ela não é a neutra, ela é estimulativa. Ou seja, é uma taxa para estimular a economia, não seria a taxa de juros que estaria numa condição onde a economia estaria crescendo e todas as condições normais. Então, se a gente pensar no longo prazo, essa não vai ser a Selic do Brasil, a não ser que tenhamos mais mudanças estruturais, no tipo reformas, entre outras. Tá? Então, ele vem falando isso desde o início. Mas qual que é a novidade? Né? O mercado todo, eu também, né, como economista, minha percepção é que a partir desse corte ele já ia encerrar o ciclo, ele ia dar a entender que não existe mais espaço para corte de juros. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Ele deixou em aberto, lógico que o trecho que ele vinha colocando na ata nas últimas decisões não foi o mesmo, mas ele falou que eles vão observar a dinâmica interna e externa para continuar com esse ciclo de afrouxo monetário. Então, o Banco Central deixou em aberto aí um corte provavelmente de 0,25 para o ano que vem. Então, essa foi a novidade positiva, tá? Então, isso acaba ajudando muito os mercados. Outro ponto importante, né, que aconteceu foi a agência de rating, né, a S&P, que mudou a perspectiva do Brasil. Então, estamos 3 graus, né, tem o grau, o nível, e tem o outlook, que pode ser negativo, neutro ou positivo. Então, eles colocaram a gente como positivo, ou seja, estão sinalizando que vão começar a evoluir, né, que o nosso rating vai começar a crescer. Estamos 3 degraus, né, ainda do grau de investimento. Então, isso é positivo. Por que eles estão fazendo isso? Aprovação de reformas, melhora no crescimento econômico. Então, eram os pontos que eu sempre falo aqui no canal, né? O problema do Brasil era fiscal e agora a gente vai enfrentar aí um desafio para crescer mais. E era isso que as agências de ratings tinham como principal ponto
passando a reforma, né? Eu falei 12 meses após nós inserimos grau de investimento novo. Esse movimento está começando, ajuda muito fluxo, a trazer fluxo para o nosso mercado e impulsionar os ativos. Então, na soma disso tudo, né, do que aconteceu essa semana, sem dúvida muito positivo, juros menor e uma sinalização de juros menor no futuro também. Então, isso faz com que o fluxo do dinheiro de renda fixa migre para renda variáveis, para a economia real, isso estimula a economia e os mercados também. Além disso, juro menor. Se a gente pensar em valuation, né, a gente tem uma taxa de desconto menor, valor presente maior, ou seja, quando a gente faz um valuation, o preço das ações aumenta, cresce. Então isso é positivo para o nosso mercado, tá, pessoal? Bom, era isso. Se você gostou do vídeo, dá um like e até o próximo.